Vou tratar aqui nessa tribuna de um tema preocupante, um tema que diz respeito ao fortalecimento da democracia em nosso país, que diz respeito à garantia do direito de expressão, do direito de ir e vir, do direito ao exercício da cidadania. Falo aqui deste clima de intolerância política, mas não só política, que parcela dos setores conservadores tem causado e trazido ao nosso país. É inadmissível que um partido político, que uma liderança política seja objeto de ataques, de violência, de manifestações antidemocráticas, que impeçam o direito de ir e vir, que impeçam a manifestação de ideias, que impeça o exercício à democracia. Essa intolerância, ela vem se manifestando nos últimos 3, 4 anos. Acredito que o divisor de águas foi a eleição presidencial de 2014, quando os derrotados não reconheceram a legítima vitória da presidenta Dilma e passaram a criar todo tipo de empecilho e dificuldade para o exercício da presidência da República. Mas isso veio piorando, chegando às raias da violência física. Vejam os episódios lamentáveis, abomináveis, que estão ocorrendo com a caravana do nosso presidente Lula ao sul do Brasil. Pedras, paus, agressões físicas. Até um padre de 64 anos foi objeto de violência física. Pedradas em seres humanos, não só nos veículos. Onde nós estamos? São essas pessoas que querem governar o Brasil? E essa intolerância, ela se manifesta nas redes sociais, é a intolerância verbal, é a intolerância do baixo nível, é a intolerância homofóbica, abominável, é a intolerância racista e é a intolerância contra aqueles que defendem os pobres em nosso país. Soma-se a essa intolerância a perseguição por parte do judiciário, a condenação sem provas, a combinação de votos, a vontade política deliberada de retirar o presidente Lula da eleição presidencial. Até série da Netflix, chamada O Mecanismo, entra nesse conjunto de ações sórdidas contra o PT e o presidente Lula, induzindo a uma interpretação equivocada dos fatos.
Isso é grave. Eu cresci num ambiente político e aprendi a fazer política respeitando os diferentes, respeitando a história, dialogando, vendo aquele que pensa diferente como um ser humano e como um ser político que tem esse direito, vendo as eleições como um momento onde quem ganha governa e quem perde exerce o seu papel de oposição e espera a próxima eleição. Mas não é isso que estamos assistindo no Brasil de hoje. Quando nós temos a execução de uma vereadora, mulher, negra, que defende bandeiras nem sempre compreendidas por parcela da sociedade, de um partido de esquerda, e o seu motorista Anderson. Essa execução não é simplesmente uma execução de pessoas. Executar a Marielle e o Anderson significa um tiro no Estado democrático de direito, um tiro na democracia, um tiro nos direitos humanos, um tiro naqueles que defendem os mais pobres. Essa é a expressão da intolerância que muitos estão alimentando em nosso país. E o pior, a vítima caluniada, a vítima objeto de mentiras, difamações, amplamente divulgadas até por autoridades públicas na internet. Onde vamos parar? Onde vamos parar com essa intolerância, com essa mentira? Quando se julga parte da mídia, parte do judiciário, pessoas que não têm a menor condição de disputar uma eleição presidencial, porque incitam a violência. Violência gera violência. Nós temos que difundir a cultura da paz. Nós não queremos o Brasil da intolerância, do preconceito, do ataque aos pobres. E o ataque aos pobres vem também de maneira institucional, com a alteração da legislação trabalhista, voltando ao século passado, ou da emenda constitucional 95, que congela investimentos sociais por 20 anos. Mas nós vamos derrotar essa direita sórdida, essa direita intolerante. O PT não tem medo de pedra, de ovo, de gente cercando ônibus, de ataques pessoais. Nós estamos disputando no espaço institucional, no espaço eleitoral, nas regras da democracia. Respeitamos o direito dos outros, respeitamos a livre manifestação de quem pensa diferente, mas não vão intimidar o PT com ameaças, com violência. Nós não vamos cruzar os braços, nós não temos medo dessa direita conservadora que entrega o Brasil, que não respeita a soberania nacional, que não respeita os pobres, que é homofóbica,
eu conclamo aqui, deputadas e deputados, que inclusive são oposição, que defendem livremente as suas ideias, mas têm uma atitude política civilizada, como praticamente a totalidade dos deputados e deputadas desta casa. Não vamos deixar esse clima sórdido chegar em Minas Gerais. Não vamos deixar que a intolerância, que a violência predominem sobre o livre e democrático debate de ideias, de posicionamentos, como deve ser na democracia. Nós não vamos construir um país melhor com violência, com intolerância. Nós temos é que aperfeiçoar a nossa democracia, criar mecanismos de participação direta, de consultas plebiscitárias, de referendos, aprovar uma reforma política no Brasil que aproxime o representante do representado, que oxigene os parlamentos, que tenha um modelo de financiamento que permita a todos direitos iguais. É isso que defendemos. Não essa política do ataque, da manipulação, que usa, inclusive, espaços que deveriam ser formadores de consciência para serem deformadores de opiniões. Essa é uma preocupação que expresso aqui, não simplesmente como deputado ou militante político, mas como cidadão e cidadã. Se esse clima de violência física, coisa que não imaginávamos em nosso país, continuar a prevalecer, será muito ruim para a nossa democracia. Se execuções contra lideranças políticas, como Marielle Anderson, mas também contra lideranças de movimentos sociais, de sem terra, de sindicalistas, prevalecerem, nossa democracia vai para o buraco. Nós temos países da América Latina que já experimentaram e experimentam isto, na política e nas relações entre instituições fragilizadas. A Colômbia, o México, para citar alguns. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos que a violência suplante a cultura da paz. Então, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores nesta casa, queria reiterar aqui nossa solidariedade a todos aqueles que estão sendo vítimas, e repito, dessa violência e intolerância sórdida da direita. Nós vamos derrotá-los. O PT, os partidos aliados, as pessoas de bem, os movimentos sociais, aqueles que estão na política, não para disseminar a violência, não para aprofundar a pobreza, não para fazer a política da casa grande e criminalizar ou massacrar a senzala. Nós viemos, depois de tantas gerações, para inverter essa história em nosso país, como tantos tentaram fazer. Não será agora, no século XXI, que o atraso vai vencer a vida. Nós defendemos a dignidade humana. E a cada ataque, nós apresentaremos uma ideia. A cada ato violento, nós apresentaremos nossas propostas. Mas repudiamos e reiteramos, não temos medo dessa direita sórdida que não vai voltar, que não vai aprofundar a miséria em nosso país. Muito obrigado.